palavras aqui não são o que parecem. Eu sei, é maravilhoso quando a gente vê uma palavra em inglês que parece muito a do português. Isso facilita o nosso aprendizado, né? A gente lembra com mais facilidade e tudo mais. Porém, eu mesma já passei vários perrengues, inclusive um lá na Turquia, que eu vou te contar aqui nesse vídeo, porque uma palavra que eu achei que significava uma coisa, significava algo totalmente diferente. Então fica aqui que eu vou te ensinar tudinho sobre os false friends, ou seja, os amigos falsos. Igual aquele teu amigo que não vale nada e te engana. Hello people, aqui é a Natália Portes e esse canal foi feito para não te deixar desistir do inglês. E hoje a gente vai conhecer alguns false friends que podem causar uma confusão enorme quando você for usar. Quando eu tava lá na Turquia, eu lembro de eu estar papeando com a minha professora de turco e eu queria dizer assim pra ela: eu pretendo estudar amanhã, né? Tipo, eu quero estudar amanhã. E eu olhei pra ela e disse assim: I pretend to study tomorrow. I pretend to study tomorrow. E ela olhou pra minha cara do tipo: intend. E repetiu a palavra intend. E eu: no, I pretend to study tomorrow. Ainda foquei, I pretend. Até que um outro brasileiro que estava ouvindo me chamou e falou: Nath, pretend significa fingir. Então eu achei que eu estava dizendo eu pretendo estudar amanhã e na verdade eu estava dizendo eu finjo estudar amanhã. Não que faça muito sentido, mas é a impressão do tipo, eu vou fingir que eu vou dar uma estudadinha, entendeu? Aí faz sentido a cara da minha professora. Foi aí que eu aprendi que pretend significa fingir e intend significa pretender. Então, se eu quero dizer eu pretendo estudar amanhã, eu digo I intend to study tomorrow. I intend to study tomorrow. Ou, né? I sometimes pretend to study. Eu às vezes finjo que eu tô estudando, entendeu? Então, para você nunca mais esquecer, pretend, fingir, intend, pretender, beleza? Outra palavra que causa uma confusão danada é actually. Actually. Porque todo mundo acha que actually significa atualmente. Mas significa na verdade. Por que, Deus? Por quê? Eu sei, gente, dá um nozinho na cabeça, mas vamos colocar isso numa frase para você nunca mais se confundir. Actually significa na verdade. Enquanto para falar atualmente, você pode dizer nowadays, nowadays ou currently, currently, tá bom? Nowadays traz mais essa ideia de hoje em dia e currently essa ideia bem direcionada de atualmente. Então vamos dar uma olhada nessa frase. Actually, nowadays people have much more information. Actually, nowadays people have much more information. So, na verdade, hoje em dia as pessoas têm muito mais informação. Agora você não esquece mais a diferença entre essas duas palavras. Agora, a terceira dupla que eu vou mostrar pra vocês é pull e push. Vamos lá! Quem nunca ficou puxando uma porta do posto ou de algum lugar que estava escrito push e você ficou puxando 2 horas até você lembrar que push, na verdade, significa empurrar em inglês? Sim, gente, push significa empurrar e pull significa puxar. Gente, é super comum, todos nós já passamos por isso, não precisem ficar envergonhados. Qual que foi a minha estratégia para nunca mais esquecer o que significava push? Push the button, push the button, push the button. O que é push the button? Aperte o botão, nessa ideia de empurrar o botão. Quando eu fiz essa associação de push com push the button, eu comecei a perceber que push significa essa ideia de empurrar ou de apertar, ok? Então não esqueça, push é essa ideia de empurrar e pull é a ideia de puxar, ok? A última, mas não menos importante que nós vamos aprender é a diferença de parents e relatives. Eu tava numa conversa também uma vez com um amigo lá na Turquia e nós dois, ele era mexicano, eu era brasileira, e ele falando lá, por exemplo, que oh my god, I don't like my parents, they are inconvenient. Falou assim, nossa, eu não gosto dos meus pais, eles são inconvenientes. Eu falei assim, meu Deus, né? Eu falei, ai, que pena. Eu falei, oh, sorry, né?
Eu amo os meus pais, I love my parents. Falei, eu adoro meus pais, né? E aí, ele começou a falar, não, mas é porque, né, família, aquela coisa. Vem o tio, vem a tia, vem... Aí que eu fui entender que ele não estava falando dos pais dele. Ele queria dizer que ele não gostava dos relatives, que são os parentes. E não os parents, que são os pais. Então vamos lá. Parents, em inglês, significa pais. Parents. Já relatives significa parentes. Então, por exemplo, I love my parents. Eu amo os meus pais. I have a big family and a lot of relatives. Eu tenho uma família grande e muitos parentes. Viu só? Agora me conta aqui nos comentários se você já passou algum perrengue por falar de uma palavra que você achava que era uma coisa, mas significava outra. E se você lembra de alguma outra palavra que tem um significado diferente do que ela parece em inglês. Já envia esse vídeo para aquele teu amigo que tá aprendendo inglês, deixa o seu like, se inscreve no canal porque toda semana tem um vídeo para não te deixar desistir do inglês. E é isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Bye!